Olá, eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do GeoGebra e neste vídeo nós vamos aprender a criar uma nova ferramenta no GeoGebra. Qual é a vantagem de você criar uma nova ferramenta no GeoGebra? Porque às vezes você precisa de uma determinada ferramenta que ela não foi implementada no GeoGebra, mas você pode implementá-la. Por exemplo, aqui nessa criação de círculos, né, você tem várias opções. Por exemplo, o círculo dado centro em um ponto, círculo dado centro e raio, compasso, círculo dado 3 pontos. Mas, por exemplo, eu não tenho um círculo que dado 2 pontos, por exemplo, o ponto A e o ponto B, eu tenho um círculo que passe em A e B, ou seja, um círculo com o diâmetro que seja o segmento AB. Então, como é que eu faço para criar essa ferramenta? É bem simples e a gente vai ver o processo agora. Então, eu faço o seguinte, ó. Primeiro eu crio o objeto que eu quero, ou seja, o círculo que tem essa propriedade. Dado 2 pontos, eu vou ter o círculo aqui que tem o diâmetro AB. Então, como é que eu faço esse círculo, né? Primeiro, eu venho aqui e pego o ponto médio dos pontos A e B. E na sequência, depois que eu tenho um ponto médio, eu pego a ferramenta circunferência e crio o círculo aqui com centro em C, né, e raio AC, por exemplo, tá? Então aqui eu só fiz o quê? Só fiz criar o meu objeto do jeito que eu queria. E eu quero depois criar uma ferramenta que quando eu clicar em A e em B, ele já vai fazer esse círculo automaticamente, tá? Bom, para aproveitar esta construção, eu não vou mostrar aqui os eixos, nem vou mostrar a malha, porque eu quero capturar essa imagem aqui. Tá? Então, também não vou exibir aqui o ponto C, não vou exibir esse objeto e também não vou exibir esse rótulo aqui da circunferência. E aí, vou aproveitar e vou mudar a cor dessa circunferência, desse círculo aqui, né? Vou pegar aqui esse círculo e vou mudar a cor dele. Então, eu vou vir aqui e colocar um verde, tá? Para ficar diferente. Porque o que eu quero fazer aqui, na verdade? Na verdade, eu vou até fazer o seguinte, eu vou vir em propriedades aqui, vou aumentar também a espessura aqui desse círculo, tá? Então, eu vou colocar um 10 aqui, e aí ele vai ficar mais grossinho. Por quê? O que eu estou querendo fazer é o seguinte, eu vou arrastar aqui para o meio, eu quero transformar isso aqui numa imagem, porque essa imagem, ela vai ser futuramente o ícone que vai aparecer aqui, né? Não tem esses ícones aqui, ó. Então, eu já vou criar isso aqui como uma imagem, vai ser o ícone aqui, tá? Então, como é que eu faço para transformar isso aqui numa imagem, né? Eu vou em Arquivo, Exportar, e aí, aqui em Exportar, eu vou salvar aqui como janela de visualização como imagem. Então, clico aqui, tá? E vou gravar como PNG. Eu tenho outras opções aqui, ó, de PDF, EPS, SVG, tá? Isso aqui é legal, que ela é vetorial, então ela não perde definição. Eu vou salvar como PNG e vou gravar. E aqui quando eu vou em gravar, ele vai escolher um local para eu gravar. Então eu vou gravar lá em download mesmo e vou escrever como sendo círculo diâmetro, tá? O nome da imagem, círculo diâmetro. E aí vou gravar. Aqui eu estou gravando a imagem. Gravei a imagem. Agora o que eu quero? Eu quero criar a ferramenta. A ferramenta que toda vez que eu clicar em 2 pontos, ele vai fazer esse círculo aqui. Então, como é que eu faço? Agora sim, eu vou criar a ferramenta. Então, eu vou clicar em ferramentas, criar uma nova ferramenta. E aí, aqui em criar uma nova ferramenta, eu clico aqui em objetos finais. Os objetos finais, eu vou selecionar qual é o objeto final que eu quero. O objeto final que eu quero é o círculo, né? O círculo dado por A e centro C. Então, selecionei o objeto final que eu quero. Vou para próximo. O próximo são os pontos iniciais. Os pontos iniciais estão aparecendo já aqui, A e B. Se tivesse mais alguma coisa, mais algum objeto que eu necessitasse para a construção, poderia aparecer aqui. Mas eu só preciso mesmo de A e de B. Eles já estão aqui. Quando eu clicar em A e em B, ele vai fazer o objeto. Eu vou para o próximo. Aqui, ele foi para o nome do objeto e ícone. Então, qual vai ser o nome? Então, eu tenho que tomar muito cuidado aqui. Primeiro, para não colocar um nome que já
esteja implementado aqui no GeoGebra, né? Então, eu vou colocar que é círculo diâmetro, tá? Vou colocar com acento e tudo, ó. Círculo diâmetro. E aqui no comando, observe que aqui no círculo diâmetro eu vou colocar um espaço. E aqui no nome do comando, ó, observe que não tem um espaço, tá? Então, evite colocar no nome do comando espaço aqui. Então, vai ficar círculo diâmetro, o nome do comando. Que é para quando eu vier aqui na caixa de entrada, eu posso entrar com esse nome aqui, entrar com os 2 pontos aqui na caixa de entrada mesmo, e ele vai saber o que ele vai fazer. Ajuda da ferramenta. Aqui a gente escreve o que a gente precisa, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, selecione 2 pontos. Então, esse aqui que vai aparecer na ajuda, tá? Porque quando eu venho aqui numa ferramenta, por exemplo, ó, selecione o centro, aqui eu estou colocando o círculo, então aparece aqui em amarelo, ó, selecione o centro e depois um ponto do círculo. Então, aqui vai ser o quê? Selecione 2 pontos, tá? E eu vou no ícone agora. Lembra que eu salvei uma imagem? Então, eu vou no ícone, lá em Downloads, o nome era círculo diâmetro. Então, eu vou procurar aqui, lá no meu Downloads, né? Círculo diâmetro, tá bem aqui, ó. Tá? Então, tá aparecendo essa imagem aqui, que é aquela que eu fiz lá, né? E vou abrir, tá? Quando eu faço isso, eu posso, já tenho o ícone lá, tudo, vou em concluir. Quando eu cliquei aqui em concluído, olha, apareceu bem aqui o íconezinho, né? Então, não ficou muito lá essas coisas, não, mas está aqui. A gente pode melhorar um pouco isso daí, mas isso aqui tem já uma imagenzinha aqui. Agora, eu vou testar aí a minha ferramenta. Vou clicar aqui, ó, e vou selecionar 2 pontos. Primeiro ponto, segundo ponto. Olha aí, ele já fez aí o objeto. Note que, como eu coloquei, né, o objeto verde e um pouquinho mais grosso, então ele está fazendo também um pouquinho mais grosso e verde, tá? Porque a ferramenta foi criada dessa forma. Então, de qualquer forma, qualquer 2 pontos que eu clicar, ele vai fazer aí, ó, o círculo que passa por esses 2 pontos, tá? Então, isso aqui é a ferramenta. Bom, eu poderia também fazer o seguinte, ó. Eu posso salvar essa ferramenta para ela ficar disponibilizada aqui. Toda vez que eu abrir o GeoGebra, eu vou ter essa ferramenta aí fixada. Então, como é que eu faço? Eu vou em opções e vou em gravar configurações. Quando eu fizer isso, mesmo que eu feche o GeoGebra e abra de novo, tá? Vou fechar aqui o GeoGebra, gravar, não gravar. E vou abri-lo novamente. Olha o que aconteceu. A ferramenta está aqui, ó, tá? Então, eu posso pegar e utilizar, porque a ferramenta vai estar implementada. Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou querer utilizar agora comando. Vou escrever o comando aqui e vou inicialmente colocar vários pontos aleatórios aqui, tá? Então, fazer aqui vários pontos aleatórios. Aqui eu tô com vários pontos. Foi até o ponto O, certo? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar todos os pontos e vou criar uma lista com esses pontos. Então, claro que eu poderia colocar lá, né, lista, abre igual, abre chaves, e colocar A, B, C, D, até o O, né, separado por vírgula. Mas olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar nesses pontos e arrastar para cá. Olha o que ele fez. Ele criou aqui uma lista já com todos os pontos, de A até O. E aí, quando eu dou Enter nessa lista, ó, ele criou a lista L1. Então, L1 é essa lista de todos esses pontos aqui, de A até O. Ótimo, eu já tenho uma lista. Agora, eu vou fazer aqui um comando, lembrando lá do comando sequência, que eu vou criar aí uma sequência de círculos. Qual é a sequência de círculos que eu quero? Eu quero criar a sequência que vai ter um círculo que tem o ponto A, o ponto B, depois o ponto B, o ponto C, o ponto C, o ponto D. Então, cada um desses pontos na sequência, eu vou criar circunferências aqui. Eu vou criar círculos passando por esses 2 pontos, de 2 em 2, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu estou aqui na caixa de entrada e vou escrever sequência
E aí eu vou colocar aqui sequência, essa aqui, expressão, valor final, valor inicial. Então, o que, que vai ter aqui nessa sequência? Bom, vou utilizar o comando. Qual é o comando? É círculo diâmetro e agora eu vou pegar os elementos da lista. Então, eu vou passar aqui a lista L1 índice K. O que é isso aqui? Eu estou pegando L1K. Por exemplo, quando o K for igual a 1, ele vai estar pegando o primeiro termo. Quando o K for igual a 2, vai pegar o segundo termo, e assim por diante. Só que eu estou passando o primeiro ponto e vou passar o segundo ponto. Então, como é que é o segundo ponto? Vai ser um termo, um elemento também da lista 1, só que vai ser o termo, agora, K mais 1. Então, coloco K mais 1. Esse daqui é o segundo ponto, tá? Então, estou sempre passando um ponto e o sucessor dele, tá? Um ponto e o sucessor dele. E agora, vou colocar aqui o valor, quem é a variável, né? A variável que eu estou tomando é a variável K. O valor inicial do K, né, vai ser 1. Estou tomando aqui 1, o valor inicial do K. E o valor final do K vai ser o comprimento dessa lista menos 1. Por que é o comprimento menos 1? Porque se eu pegar o comprimento da lista, né, e fizer mais 1, como eu estou fazendo mais 1 nesse daqui, vai passar e vai dar erro, tá? Então, como eu estou fazendo mais 1 aqui no K, eu tenho que pegar o comprimento da lista menos 1, que aí quando eu somar, vai dar exatamente o K. Então, eu vou colocar aqui, ó, comprimento de que objeto? Da lista L1, tá? E aí eu coloco aqui menos 1. E aí vai fechar certinho no resultado. Observe que os círculos já estão aparecendo aí, ó. E aí eu dou Enter. Ó, então quer dizer que o comando está certinho. Aqui, entre o A e o B, eu tenho um círculo. Entre o B e o C, eu tenho outro círculo. Entre o C e o D, outro círculo, assim por diante. E note também que eu posso variar esses pontos, tá? Pego esse ponto aqui, por exemplo, ó, vario. Pego esse ponto C aqui, vario. E eu tenho sempre, né, os objetos sendo feitos aí. Então, o interessante é que você pode também fazer linhas de comando e utilizar esse comando diretamente com outros comandos, tá? Você pode fazer um ninho de comandos aí para que você tenha o resultado. Muito bem, a gente já viu como faz para que esse comando ele fique salvo aqui, né? Mas a gente pode também fazer o seguinte: eu posso colocar para gravar essa ferramenta. Então, eu venho aqui em ferramenta e vou em gerenciar ferramentas. Clico aqui em gerenciar e aqui, ó, eu tenho círculo diâmetro, tá? Que eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso gravar essa ferramenta. E aí, quando eu colocar gravar como aqui, tá? Eu vou ter a opção de gravar essa ferramenta aqui como .ggt. Observe que os arquivos do GeoGebra, ele é salvo como GGB, né? E aqui é GGT, de tool, T de tool, aqui de ferramenta, tá? E aí, você pode compartilhar essa ferramenta com um amigo, com qualquer pessoa, e essa pessoa pode incorporar lá no seu GeoGebra, no seu applet lá, né, ou no seu GeoGebra mesmo, essa ferramenta. Então, eu vou salvar essa ferramenta GGT aqui como sendo círculo diâmetro, tá? Então, vou salvar aqui círculo diâmetro, e vou salvar. Estou gravando também lá no Downloads, tá? Pronto, essa ferramenta foi salva lá. Ela está salva lá.
Outra coisa que eu posso fazer, eu venho aqui em ferramenta, configurar a barra de ferramenta, e aí eu posso introduzir ou não essa ferramenta aqui, né? Então, eu procuro aqui, ó, na barra de ferramentas, aqui, ó, na barra de ferramentas, círculo diâmetro. Seleciono ela. Se eu clicar em remover e aplicar e fechar, ó, ela saiu daqui. Mas ela está implementada aqui. Então, o que eu faço? Ah, eu quero colocar de volta, eu quero que ela apareça aqui. Não tem problema. Você vai em ferramenta, configurar a barra de ferramenta, procura ela novamente aqui. Está aqui, ó, círculo diâmetro, né? Ela está desse lado aqui. E eu coloco em inserir. Aí ela já aparece desse lado aqui. Se eu der o OK aqui, ela vai aparecer antes do mover. Ela está antes do mover, né? Então, ó, vou aplicar, ó, ela já apareceu bem aqui e eu não quero ela aqui. Ah, vamos supor que eu quero ela mais para cá. Então, o que a gente faz? A gente pega essa daqui, por exemplo, e move para cima. E aplicar. Ó, ela ficou entre o mover e o ponto. Ah, eu quero que ela venha mais para a direita. E assim por diante, tá? Pega ponto de novo, move para cima. E assim eu vou fazendo e vou selecionando aqui onde ela vai ficar. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho a ferramenta mover, ponto e depois vai ser círculo. Quando eu colocar aplicar aqui, ó, ela é a terceira que está aparecendo aqui. Fechar. E aí eu estou com a ferramenta aqui, tá? Então, se eu selecionar a ferramenta, eu pego, clico em 2 pontos e ela está aqui, tá bom? Então, dessa forma, a gente tem aí a ferramenta e você pode criar outras ferramentas. Então, a imaginação é o limite, tá? Você pode criar aí qualquer ferramenta que você faz aí a combinação de várias ferramentas e você pode selecionar a sequência que você vai fazer e aí você cria uma nova ferramenta e pode colocar o ícone lá, tá bom? Bom, pessoal, era isso. Fiquem ligados aí na atividade, que a atividade está bem interessante para você criar uma ferramenta. Crie ferramentas aí bem interessantes, né? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal para que você receba as informações, né? Então, se inscreva, dê o like nesse vídeo e também clique no sininho para receber as notificações. Então, dessa forma, eu espero aí ter atingido o objetivo do nosso curso. Vou aguardar as atividades. Até lá!